Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Para quem, glória a Deus, gosta de analisar as Sagradas Escrituras, hoje o Senhor me concede, pela sua misericórdia e bondade, uma análise no livro de Ageu, do profeta Ageu. E o título que eu trago em cima do estudo do livro de Ageu é levantar, se esforçar, orar e se santificar é a vontade do Senhor nosso Deus para todos nós, para todos que temem a Ele. Esses são os pré-requisitos que agradam ao Senhor e que Ele quer de nós. E vamos falar sobre o livro de Ageu. Mas antes de entrarmos na leitura e comentarmos sobre este livro, antes de eu falar da mensagem do profeta Ageu, que era concernente ao seu povo da sua época, contudo, por ser palavras do Senhor que usou o profeta, o conteúdo do seu livro e não palavras dele mesmo, então veremos lições importantíssimas para nós nos tempos de hoje e para as demais gerações que porventura existirem. E para se entender o livro de Ageu, é necessário relembrarmos aqui os relatos bíblicos acerca de Nabucodonosor, de Ciro, de Dário, de Artaxerxes, reis que passaram na história do povo judeu nesta época, até chegar ao profeta Ageu. E tudo dá-se início quando se houve o exílio babilônico imposto sobre os judeus, por causa dos pecados que eles prevaricavam contra o Senhor. Várias vezes eles foram advertidos, mas nunca davam ouvidos ao Senhor. Então o Senhor levanta o seu instrumento ferrenho de justiça, chamado Nabucodonosor, que mesmo não servindo ao Senhor, mas serviu ao propósito do Senhor para ser um instrumento ferrenho, para executar a ira do Senhor, e assim ele destruiu, arrasou com Judá, com Jerusalém, tirou os utensílios do templo do Senhor. Contudo, desta nação, sempre quando eles passavam por situações de guerra, e essa situação que foi para eles uma das mais terríveis, sempre o Senhor permitia que remanescentes fossem poupados. E com isso os remanescentes judeus, ou seja, os que restaram da devastação que fez Nabucodonosor, foram levados escravos para a Babilônia, e depois foi prenunciado para que esse povo se arrependesse. Eles não deram ouvidos, e ali eles, o restante da nação rebelde, os remanescentes, o Senhor decreta um veredito de 70 anos de exílio. E então os anos se passam, de repente Babilônia cai, e assim se estabelece um novo império, que é o Império Medo-Persa, e cujo monarca da época era o rei Ciro. E assim passa-se um tempo, até que o rei Ciro toma conhecimento de uma profecia registrada em Isaías capítulo 44, versículo 28, 45, versículo 1, que está escrita assim: quem diz de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. E assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomam pela mão direita para abater as nações diante da sua face: eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas,
e as portas não se fecharão. Então Ciro, ele toma conhecimento de uma profecia que tem o nome dele, e certamente ele fica estupefato porque era uma profecia referindo-se a ele que surgiu em meados de 150 a 160 anos antes do seu surgimento. E então ali Ciro, ele cria um decreto de favor pela graça de Deus ao povo judeu, e que podemos ver no livro de Esdras, capítulo 1, que assim está escrito: no reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão para todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gados afora, as dádivas voluntárias para a casa do Senhor Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos reis, dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas e todos aqueles cujo espírito o Senhor Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que estavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, de ouro, com fazendas, com gados, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses, e estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie, e 1000 outros objetos, e todos os utensílios de ouro e prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram da Babilônia para Jerusalém. Então aqui nós vemos que está escrito que o rei Ciro, ele decreta e diz: o Senhor tem me dado várias nações, e ele mandou que eu edificasse uma casa para ele, para o tempo, para a glória dele. Então o povo de Israel vai uma parte para edificar ao país de vocês, e assim ao templo do Senhor em primeiro lugar. E nós vemos que uma primeira turma verdadeiramente volta a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor em primeiro lugar, e a cidade, o país deles. E esse povo eram constituídos de pessoas mais simples, de idosos, de sacerdotes. E o rei Ciro, como lemos aqui no capítulo 2 de Esdras, versículos 64 ao 70, também mostra que deu a eles tudo o que eles precisavam para edificar o templo: ouro, prata, vestes sacerdotais. O rei deu a permissão, tudo o que eles precisavam a princípio para recomeçarem. E que isso se confirma também em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 ao 23, como também confirma o despertar do Senhor para o rei Ciro.
Então, ao chegarem em suas cidades, eles edificaram ali um altar para o Senhor Deus de Israel, fala em Esdras capítulo 3, e depois os edificadores, eles vão e levantar os alicerces do templo. E ali os sacerdotes e os chefes dos pais, já velhos, aqueles que tinham visto a maravilha, o esplendor da primeira casa que foi construída por Salomão, e que tinham sobrevivido ao exílio de 70 anos que o Senhor tinha imposto sobre eles por causa dos pecados deles, e que agora eles estavam vendo se levantar os pilares de um templo físico mais simples. A Bíblia diz que eles choraram muito, e esses que sabiam da história de Jerusalém, que tinham sido nascidos lá, choravam de tristeza. Mas os judeus nascidos em Babilônia, que eram descendentes de judeus, choravam de alegria. E o choro era tanto que a Bíblia diz que não podia se discernir as vozes de alegria e de choro. Esdras capítulo 3, versículo 10 ao 13. Contudo, a Bíblia diz que assim que os alicerces do templo do Senhor foram erguidos, surgiram opositores, os samaritanos que estavam ali, ou seja, samaritanos que eram um povo mestiço, de judeus misturados com outros povos. E a princípio, no capítulo 4 de Esdras, mostra que eles pareciam amistosos, pareciam que queriam ajudar ao povo para reconstruir o templo do Senhor, para reconstruir o país, mas na verdade eles eram falsos. A Bíblia diz que esses samaritanos perturbaram os edificadores. Eles alugaram até conselheiros para desanimarem a eles. Imagine, pagaram a pessoas para falar palavras para eles que os desestimulassem. E assim a obra parou por um longo tempo. Durante os dias de Ciro rei, e depois de Dario, seu sucessor, os samaritanos eles não davam sossego aos judeus. Isso tudo é averiguado no livro de Esdras, capítulo 4. Então surge o rei persa Artaxerxes, e o que é que acontece? Os samaritanos, eles escrevem uma carta para o rei, falando do povo judeu. E aqui nós vamos ler capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim: Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens da além do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti e vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar, e se os muros se levantarem, se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos, as rendas, e assim danificarão a fazenda dos reis. Assim, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar este aviso ao rei, para que se busquem no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e acharás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis, e província que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e seus muros se restaurarem,
Desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E ali a Bíblia diz que, versículo 23, que então, depois que a cópia da carta chegou na mão do rei Artaxerxes e se leu perante ele e perante o escrivão e seus companheiros, então ali o que é que faz? Ele suspende a ordem, a liberdade dos judeus para não edificarem a casa do Senhor e nem ali o seu país. E a Bíblia diz que os da parte do rei foram até Jerusalém e impediram os judeus, no versículo 23 aqui diz, do 4º capítulo de Esdras, impediram com a força do braço e com violência. Então, com isso se cessou a obra da casa do Senhor que estava em Jerusalém, e cessou até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, quer dizer, eles sofreram essas oposições, e ali se contiveram com essas oposições. Não que deveriam eles, vamos dizer, desobedecer ao rei, mas eles podiam ter orado, podiam ter falado com o rei, mas ali eles, como diz, na força do braço foram interditados, e assim o tempo se passa, e assim o povo judeu sai da mentalidade deles, o fervor, o desejo de construir o templo do Senhor, e eles entram numa letargia, uma apatia espiritual, onde voltam-se para construírem para si mesmos casas luxuosas, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. E então é neste momento, exatamente neste momento, nesta época, em que o Senhor levanta o primeiro profeta pós-exílio, que se chama Ageu. Então, para quê? Para que Ageu despertasse o povo. E quando vemos a carta do profeta Ageu, pouco se sabe sobre este homem, sobre este profeta. Porém, se observa que ele é nascido em Jerusalém, ou seja, antes da queda de Jerusalém, ele viu a glória do portentoso templo que Salomão fez para o Senhor. Ele se lembrava de tudo isso. E o nome Ageu significa nascido em dia festivo, ou seja, certamente ele nasceu num dia de festa dos judeus. E então ele era contemporâneo de Zacarias e Malaquias, e Ageu é um dos sobreviventes e ex-exilado que estava ali. O que significa dizer que Israel passou 70 anos em exílio. Então, no mínimo, Ageu, profeta, tinha no mínimo 80 anos de idade. E mesmo tendo um ministério curto de entre 3 e 4 meses, mas o registro do seu livro nos traz importantes lições para nós hoje. E aqui vamos analisar o livro de Ageu em 4 pontos. E o primeiro ponto é que o Senhor Deus, ele usa o profeta Ageu para falar com o governador Zorobabel, com Josué, filho do sumo sacerdote, do sacerdote Josadaque, e assim para também falar com o povo. A Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Ageu: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo:
Então, aqui nós vemos que o Senhor, ele fala com este povo no 6º mês, que é o mês de Elu, para os hebreus, para os judeus, e no primeiro dia. Ou seja, este tempo era um tempo, digamos, de uma festa para este povo, que era uma celebração que o Senhor tinha, assim, determinado para eles, que era a festa da colheita, que é para nós em meados de setembro e outubro no nosso calendário. E para eles chama o 6º mês. Então, no dia em que o povo estava ali reunido, então, nesse dia, então ali o Senhor usa a boca do profeta Ageu para falar. Então, aproveitando e trazendo para os nossos dias, eu falo com toda convicção. É que o Senhor nosso Deus, ele tem dia, hora e momento certo para todas as coisas na nossa vida, inclusive para nos abençoar. Para aqueles que estão na presença dele e obedecendo a ele, o Senhor tem dia e hora marcada para abençoar. E quando ele quer abençoar, quando ele quer falar, quando ele quer se intervir na história humana, quando ele quer, aleluia, restaurar, quando ele quer mexer nas leis, quando ele quer assim mover a natureza, quando ele quer fazer qualquer coisa, ninguém impede. Então, se você está na presença do Senhor e aguarda uma bênção do Senhor nosso Deus, lembre-se de Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado do Senhor para todas as coisas, inclusive tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, tem o tempo das tristezas e de sabores, mas tem o tempo favorável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 2, nós vemos o segundo ponto. É que o que o Senhor vai falar através do profeta Ageu é justamente o desgosto dele para com o povo. Vemos aqui. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quer dizer, vamos observar aqui que o Senhor não diz assim o meu povo, ele fala este povo. Então dá-se a entender que passaram 70 anos no exílio, sobreviveram alguns desse exílio, já eram de idade, tinham os mais novos que eram nascidos na Babilônia ali, mas que na realidade, acerca da comunhão com o Senhor, esse povo ainda não tinha aprendido a lição. Esse povo ainda não tinha aprendido a ter comunhão com Deus. Então, o que é que acontece trazendo para os nossos dias hoje? Muitas vezes dizemos que somos do Senhor, que estamos na casa do Senhor, que Ele está no nosso coração, que o nosso coração é dele, que nossa vida é dele, e que louvado e glorificado seja Ele. Mas Ele diz, esse povo que se aproxima de mim, e que me exalta com a boca, e que canta louvores, e que está na minha presença, mas o coração está distante. Então é a mesma coisa desse povo aqui, estava numa apatia espiritual, numa letargia terrível. Eles estavam na inércia de não construírem a casa do Senhor. E o Senhor diz, este povo diz, ou seja, eles dizem por si mesmo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Nós vemos que o pecado deles aqui dessa vez não é pecados, vamos dizer, morais, não é pecados, outros tipos de pecado, mas sim um pecado de letargia, de, vamos dizer, de inércia, de estarem apáticos, porque sofreram oposições e se acomodaram com as oposições. Aí alguém pode dizer, mas eles sofreram muito, tiveram oposições? É verdade.
Mas acontece que eles tinham a promessa do Senhor, de que eram para que o Senhor iria reconstruir o templo, ia reconstruir ali o país deles. Então eles tinham que estar orando, eles tinham que estar atentos, eles tinham que estar no coração deles, assim, reavivados, cheios de fé, e assim, preparados, e assim, priorizando a casa do Senhor. Mas eles, do contrário, sofreram oposições e ficaram congelados. Não oravam, não foram falar diante do rei, não fizeram esforço nenhum para edificar em casa do Senhor. Agora vocês vejam uma coisa. No tempo de Moisés, quando o templo era de tendas, o tabernáculo, a Bíblia fala que para se criar as cortinas, o altar, a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães, o lavatório, tudo que o Senhor queria, o Senhor deu instruções a Moisés. E a Bíblia diz que o povo se moveu de bom grado, voluntariamente, e se empenharam para fazer tudo o que era para ser feito e fizeram. Cada um ajudava do jeito que sabia, do jeito que o Senhor tinha mandado e que eles sabiam fazer, que tinham aptidões. Uns davam riqueza, outros deram o seu trabalho, mas todos cooperaram. Está em Êxodo capítulo 35 e capítulo 36. No templo do rei Salomão, o templo já construído fixo, que deixou de ser um templo móvel, o rei Davi, que era pai de Salomão, prepara o melhor dos despojos, ouro, prata, cobre, ferro, pedras preciosas, e até um povo de fora contribuiu também. E o povo também contribuiu com suas riquezas para que o templo do Senhor fosse edificado, construído. Mas aqui no tempo de Ageu, a coisa estava muito diferente. Aqui a Bíblia diz que o Senhor fala aqui, versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou seja, naquelas casas eles tinham usado a riqueza que tinha sido dada a eles pelo rei Ciro, para construírem suas casas de alto requinte, suas casas, vamos dizer, sofisticadas. Então, ali eles estavam tinham construído suas casas, não é? Então, como diz, não tinham guardado material, não se empenharam para construir o templo. E o Senhor disse, vós... e para vós tempo para habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, é certo isso que vocês estão fazendo? De vocês habitarem numas casas bem sofisticadas e a minha casa está em ruínas? E nos tempos de hoje, o que é que acontece? Acontece parecido, onde se há muita relutância, muita crítica, muito contra as pessoas contribuírem para a casa do Senhor, para as coisas de Deus. Porque as pessoas vivem como estes aqui. Se não é apatia espiritual, é o egoísmo de olhar apenas para si, para a sua própria vida, e não olhar para as coisas do Senhor, as coisas espirituais. Então, quer dizer, o povo estava vivendo em esplendor de casa apaineladas, revestidas de madeira de cedro, cheias de detalhes, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas.
Então hoje a sociedade é assim, até mesmo dos que temem ao Senhor. Quantos relutantes para dizimar, para ofertar, para comprar, seja um instrumento, uma cadeira para a casa do Senhor, seja para as coisas do Senhor. Quantos estão assim? E a Bíblia diz que o Senhor continua falando. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo aqui, aplicai o vosso coração, a vossa mentalidade, conduza a tua mentalidade à vontade do Senhor Deus e do que Ele quer para a sua vida. É isso que o Senhor está falando para nós. Porque o povo só fazia o que estava na mentalidade deles, mas não oravam ao Senhor, não perguntavam, não clamavam, não estavam ali buscando comunhão com o Senhor. Novamente digo, estavam igual uma geladeira, espiritualmente falando, desligados da vida, da alma, da comunhão com o Senhor. E o Senhor diz a eles, versículo 6, Deus mostrou a eles aqui uma coisa, versículo 6, semeais muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas não se aquece, e o que recebe salário no sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que o Senhor estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer o seguinte, que o povo não eram satisfeitos com o que tinham. Porque a bênção do Senhor não estava sobre eles, nem sobre o que eles tinham. Ou seja, se temos tudo na vida, mas se não temos o Senhor na vida, nada faz sentido, nada nos satisfaz, o coração não é satisfeito, não somos abençoados e as bênçãos se tornam como maldição. A maldição do Senhor veio para esse povo aqui, porque eles tinham tudo, mas não eram satisfeitos com nada, porque não priorizavam o Senhor. Não assim engrandeciam o nome do Senhor, só olhavam para eles. Então, quanto mais tem, mas se não tem o Senhor, nada faz sentido na vida. Essa é a questão. E a Bíblia diz aqui, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Porque o Senhor, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Ou seja, o Senhor está dizendo a eles, olha, vocês precisam despertar para trabalhar, para construir a minha casa. O Senhor aqui, terceiro ponto, convoca o povo a trabalhar. O Senhor diz, olha, vocês vão atrás de madeira, construam a minha casa, porque disso me agradarei e eu serei glorificado. Mas por enquanto vocês não estão fazendo isso. Vocês olharam para as riquezas que receberam para construir a minha casa, mas assim construíram para vocês mesmos, dedicaram para as suas próprias vidas e alcançaram muito pouco, porque eu teria muito mais para vocês. E por isso vocês não se satisfazem com o que têm, e porque eu assoprei. Por quê? E o Senhor diz, porque a minha casa está deserta e cada um só olha para a sua própria vida.
Então, por isso eu não faço vocês terem satisfação. Vocês, pelo contrário, são insatisfeitos com o que tem. Quanto mais tem, insatisfeito. E quanto mais tem, é vazio. E quanto mais tem, não assim é feliz, porque não busca o Senhor. É isso que o Senhor está dizendo pela boca do profeta Ageu para o povo aqui. Aí o Senhor diz, por isso também retém os céus e o orvalho e a terra retém os seus frutos. E o Senhor disse, eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, o mosto, o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e animais e sobre o telhado das mãos de vocês. Ou seja, o Senhor disse, é por isso que eu fiz secar as plantações, é por isso que eu não abençoei a plantação de vocês, porque vocês não deram prioridade a mim nem a minha casa, vocês deram prioridade ao próprio umbigo de vocês. O Senhor está dizendo em outras palavras. Então a Bíblia diz aqui, versículo 12, que ouviu Zorobabel, que era governador da época desse povo, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Tem gente que escuta a palavra do Senhor e crê. Tem pessoas que escutam a palavra do Senhor e diz, é verdade. Tem pessoas que escutam a palavra do Senhor e diz assim, verdadeiramente, mas acontece que o problema é que só escuta e não pratica e não aplica para a própria vida. Esse é o problema. Não sai da inércia, não sai da apatia espiritual. Continua na mesma vida secular, só para sobreviver, e luta daqui, luta dali, luta dacolá, e isso é errado. Não, mas tem que tirar um tempo para o Senhor e para aquilo que Ele pede para nós fazermos. Aí aqui diz que o povo temeu. Tem gente que diz assim, eu nem posso ouvir o livro de Apocalipse, que eu morro de medo. Pois é, o povo aqui teve medo da palavra do Senhor, assim, eles temeram. Mas aí o profeta Ageu, usado pelo Senhor, aqui diz, então Ageu, um embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor, o que é que fez com esse povo? Aqui o Senhor, ele convoca o povo a trabalhar. O Senhor disse que seria com eles, apesar da apatia deles, mas que eles se esforçassem, que eles mudassem a mentalidade e se dedicassem ao que o Senhor queria para eles. A Bíblia diz que o Senhor, ele disse que seria com eles, ou seja, quando o Senhor manda fazermos uma coisa e se obedecemos, pode ter certeza que o Senhor vai na nossa frente. Pode ter certeza que o Senhor, ele assim confirma, ele abençoa, quando ele nos pede uma coisa e nós fazemos conforme ele pediu para fazer. E a Bíblia diz que o Senhor ergue o ânimo do povo. Aqui diz, e o Senhor, versículo 14, levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor ergue o ânimo desse povo. Às vezes o que nos falta é ânimo, mas o Senhor é poderoso para nos erguer. Às vezes o que nos falta é a alegria de viver, mas o Senhor é poderoso para nos dar. Às vezes o que temos é um coração enlutado por causa das dificuldades, por causa das frustrações e das dores, mas eu quero dizer a vocês que ainda assim o Senhor é poderoso para nos levantar, nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto vida temos na terra, precisamos crer no poder do Senhor e confiar mais e mais nele a cada dia. Aqui o Senhor fala com eles, capítulo 2, do versículo 1, e vai dizendo, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo,
Agora fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ou seja, o Senhor está dizendo assim: aos que sobreviveram ao exílio e que viram o templo quando Salomão construiu, e estão agora observando como o templo vai ser construído, que é bem mais simples e que aos vossos olhos nem se compara com o outro templo, vocês estão assim observando, é como se o Senhor estivesse advertendo a eles para não ficarem focados no externo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você obedece ao Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor, obedece a palavra do Senhor e aparentemente aos seus olhos não está vendo nada, o Senhor diz: não fique você focado no externo. E o Senhor diz a você: embora você não esteja vendo, mas eu estou trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Embora você não esteja vendo aquilo que satisfaria o seu coração, mas eu não abandonei você, diz o Senhor. E aqui o Senhor fala, versículo 4, ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segunda palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos, assim uma vez, daqui a pouco farei tremer céu e terra, mar, terra seca, farei tremer as nações, e virá o desejado das nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O que é que o Senhor está fazendo aqui? Advertindo esse povo para não ficarem focados no externo, como também está falando para este povo se esforçar, para que este povo viesse a se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eles precisavam se levantar, eles precisavam se esforçar, eles precisavam andar conforme a vontade do Senhor nosso Deus. Eles precisavam. E quando o Senhor diz: farei tremer as nações e abalarei céus e terra, isso aqui, estes versículos, não deixa de prenunciar que o Senhor move céu e terra para favorecer uma nação ou um povo ou alguém, como também não deixa de nos lembrar aqui, de mencionar acerca do juízo do Senhor sobre a terra, acerca de que ele move do jeito que quer, e da maneira que quer, e da forma que bem quer, como também não deixa de mencionar a vinda encarnada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na época quando ele veio a primeira vez, o desejado das nações, e não deixa também de nos lembrar, no âmbito apocalíptico, de que o Senhor virá, louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando o Senhor diz: encherei esta casa de glória, está dizendo, em outras palavras, para o povo: ora, o templo de antigamente era um grandíssimo esplendor. Este templo que vocês vão construir para mim é mais simples, mas o que mais importa é que é a minha vontade e eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e diz: a glória desta última casa
será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui era a promessa de que o Senhor estaria com eles, que os abençoaria se eles assim obedecessem ao Senhor, que o que fosse necessário o Senhor fazer, o Senhor faria. Louvado seja o nome do Senhor a favor deles. Então, aqui nós vemos o Senhor falar fortemente para esse povo, como fala conosco hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Temos visto o Senhor fazer tremer, abalar nações. É o prenúncio da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. A volta dele está mais próxima do que nunca. E quando o Senhor diz, minha prata, meu é o ouro, pode ter a dificuldade financeira que tiver, mas se o Senhor quiser dar alguém, o Senhor dá, o Senhor abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E por último, e último ponto que eu quero falar, é que o Senhor, ele repreende o povo e faz promessas de bens. No capítulo 2, versículo 10, assim está escrito. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na aba de sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes responderam e disseram, não. E disse Ageu, e se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar de alguma dessas coisas ficará imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, sim, ficará imunda. O que é que o Senhor quer mostrar aqui? O Senhor repreende o povo e começa utilizando-se de uma parábola. E dizendo assim, Ageu, pergunta aos sacerdotes para eles responderem diante do povo. E dizendo assim, se pegar uma carne que é santa e colocar envolta na manta de sua veste, por acaso a veste sacerdotal que é santa, se tocar num pão ou num guisado ou num vinho ou em qualquer outra coisa, é porque vai santificar aquelas coisas? E os sacerdotes disseram, não. Da mesma forma, Ageu perguntou e disse, e se alguém que tocou em cadáver morto, esse que era puro, vai ficar imundo? E os sacerdotes disseram sim. E o que isso significa para as nossas vidas? É que a santificação na vida de uma pessoa só tem eficácia quando a pessoa dá lugar ao Senhor e obedece a Ele. É assim. Ou seja, que a purificação do Senhor, a santificação, a bênção do Senhor, o cumprimento das promessas, só entra em evidência na nossa vida quando obedecemos a Ele. Agora já o pecado nem precisa de esforço, facilmente se alastra e profana o que podemos dar diante do Senhor, que deveria ser a melhor adoração, um templo, nós mesmos, que hoje nós somos o templo. O Senhor nos criou para sermos templo e morada do seu Espírito, mas, como diz, o corpo também é inclinado e suscetível a ser instrumento de pecado, e com isso o que o profeta está dizendo aqui, o Senhor usando a boca do profeta, é que a santificação e as bênçãos só se tornam evidentes se a pessoa der lugar e obedecer ao Senhor. Já o pecado, facilmente ele se alastra e facilmente profana as coisas do Senhor, como temos visto.
que a casa do Senhor, que era para ser somente exclusiva para adoração a Ele, para o povo do Senhor crescer espiritualmente, para o povo do Senhor buscar comunhão e santificação, a adoração ao Senhor que deveria ser dada toda honra e glória e tributo a Ele, e o nosso ser, toda a nossa vida de quem conhece ao Senhor para dedicar a Ele, e não tem acontecido dessa maneira. Temos visto decadência espiritual, temos visto escândalos. Dentro da casa do Senhor temos visto escândalos daqueles que um dia o Senhor levantou como líderes. Nós temos visto tanta coisa por aí, porque o pecado facilmente alastra e contamina aquilo que é santo. Contamina, tornando profano. O que é que o Senhor fala mais para o povo? Versículo 14. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos, e tudo que ali oferece imundo é. Ou seja, o Senhor queria abençoar o povo, mas disse: olha, eu expliquei essa parábola e falei porque é vocês mesmos que agem assim. Assim é este povo, ou seja, o povo que tinha passado 70 anos de exílio e que tiveram os sobreviventes e que tiveram outros que nasceram. Mas como eu disse no início, eles não tinham aprendido a lição ainda. Eles não tinham aprendido a se afeiçoar, a se unir ao Senhor em comunhão. Eles não tinham aprendido a aplicar todo o ser deles para a glória do Senhor. Eles continuavam, vamos dizer assim, continuavam desligados da comunhão com o Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aqui. É esse povo diante da minha face. E as obras deles e tudo que eles me oferecem e fazem, para mim é imundo, não presta, não serve. Porque é junto com o pecado. É o que o Senhor está dizendo a eles. Porém, o Senhor mais uma vez fala para eles ponderar os caminhos, observar, aplicar o coração à vontade dele, para que o Senhor fosse com eles. Versículo 15. Agora, pois, aplicai o coração, e isto desde o dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no tempo do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo a eles: olha, antes de vocês colocarem uma pedra aqui para construir o templo, em primeiro lugar, vocês santifiquem a si mesmos. Vocês, assim, mudem a mentalidade, apliquem de bom grado, com amor, para fazer isto para mim. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Depois ele diz, versículo 16, depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10, e vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, com saraiva em toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor tinha dito a eles: lembre-se das formas as quais eu já castiguei e afligi vocês. Eu feri queimadura com ferrugem, com saraiva, ou seja, as plantações, o Senhor, como diz, o Senhor, ele acabou com a plantação deles e diz assim: feri vocês também. Ainda assim não houve ninguém que se voltasse para mim, diz o Senhor. Que coisa terrível, coisa triste. E nos tempos de hoje não tem acontecido assim? As pessoas acham que as fatalidades que têm acontecido hoje são normais. As pessoas acham que o tempo está a mesma coisa, e não está. Nós temos visto mais mortandade, nós temos visto mais atrocidade, nós temos visto mais decadência espiritual, nós temos visto isso em maior teor nesses tempos de hoje. E não deixa de ser a execução do juízo do Senhor. E ainda assim o Senhor diz, como disse esse povo, e ainda assim os que são afligidos, os que escapam, alguns até vêm para o Senhor, mas tem outros que não estão nem aí, nem vão chegando e continua no deísmo e nem sequer agradece ao Senhor por estar vivo. Ou estar vivo, essa é a verdade.
Aí o Senhor faz um apelo a este povo. Por que o Senhor apela e fala tanto? Por amor a eles. E diz aqui, versículo 18: Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ou seja, o Senhor está dizendo, enquanto você tem vida, se está na casa do Senhor, se tem um ministério, se é um líder, se tem uma família, se teme ao Senhor, se lê a palavra dele, se diz que o coração é dele, olha, aplica a tua vida com interesse de coração nessas coisas e não na duplicidade, não assim de forma parcial. E o Senhor diz, ainda há semente no celeiro, nem a videira, nem figueira, nem a romeira, nem a oliveira, nem seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Ou seja, o Senhor está dizendo, ainda que esteja tudo destruído, vocês foram feridos, ainda que vocês se sintam devastados, arrazoados, mas olhem para mim que eu abençoarei vocês, diz o Senhor. Olhem para mim e eu terei misericórdia de vocês, diz o Senhor. Olhem para mim e eu tenho o poder de consertar a vida de vocês, diz o Senhor. Olhem para mim e eu perdoarei os pecados de vocês, diz o Senhor. Olhem para mim e eu abençoarei vocês, diz o Senhor. O Senhor conclama este povo, como a nós hoje, a observância, a obediência, para que sejamos abençoados. E ele abençoa a família, a plantação. Disse que ia abençoar aqui o governador e que ia abençoar o sacerdote, que os inimigos seriam destruídos. Versículo 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24 do mês, dizendo, fala a Zorobabel, filho de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. E destruirei o carro, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um de espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor disse que abençoaria o povo. O Senhor diz ao governante, olha, você é meu servo, continue meu servo, que eu vou abençoar você e farei de você como um anel de selar, ou seja, eu terei uma aliança com você, eu estarei com você, terei comunhão com você, é o que o Senhor está dizendo, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para encerrar esta palavra, eu digo, enquanto temos vida, vamos aplicar todo o nosso entendimento e ser, e com amor e de boa vontade para o Senhor. Não só sendo ouvintes, mas praticantes. Não só temendo ao Senhor e buscando quando precisa, mas em todo momento. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim a bênção do Senhor, ela perdurará em nossa vida, a salvação, e se cumprirá o que o Senhor disse através do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes, que é uma condicional, que o Senhor não obriga ninguém, se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, serei devorada a espada, porque a boca do Senhor o disse. Então vamos nos levantar para o Senhor, se esforçar para o Senhor, orar para a glória do Senhor, se santificar, porque esta é a vontade do Senhor para todos nós. Deus abençoe a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.